Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal do Escritor Universal. Eu sou o Romildo Moreira, para quem não me conhece. Eu sou advogado e sou escritor. Então eu sou um advogado escritor, ou quem sabe um escritor advogado. Pode ser os dois, né? Pois é, eu tenho já alguns vídeos sobre separação, divórcio. Continuo sendo advogado, mas esse canal aqui, ele é diferente. Esse canal é sem terno, sem gravata. É um canal mais light para a gente bater papo sobre o lançamento do meu livro, bater papo sobre como escrever um livro. Por que eu criei o canal do Escritor Universal? Muitos colegas vêm me perguntar: Romildo, você escreveu um livro, né? Eu sim. E aí, como é que é? É difícil? É fácil? Demora? Né? Então, eu resolvi criar o canal, primeiro para falar sobre a escrita de livros, como escrever um livro. E a segunda para falar sobre o lançamento do meu livro. Eu terminei esse mês um romance chamado Perseguida pela Própria Sombra. É um romance, embora não seja meloso, mas é um romance que envolve amor, envolve dor, muito sofrimento da personagem, envolve muita superação, até uma morte no caminho, aí já dei uma dica. Eu, como advogado, eu trabalhei muito tempo na área de família, atendendo mulheres que são vítimas de violência doméstica, envolvidas em separação, divórcio, guarda de filho. Então essa história, Perseguida pela Própria Sombra, nesse romance, eu trago muito sobre isso, sobre a vida da mulher na atualidade, sobre o sofrimento da mulher, sobre a busca dela, para superar os obstáculos da sociedade, sobre relacionamentos, sobre sofrimento, das mulheres de hoje. Então, Perseguida pela Própria Sombra deve estar sendo lançado oficialmente daqui a alguns meses. Eu estou procurando a editora, estou escolhendo a editora. E em alguns meses vocês vão ter a notícia, vão ser convidados para o lançamento, vão receber um livro meu com a dedicatória, um autógrafo, tá? Então fique ligado no canal que você vai ser avisado desse lançamento, dos demais. E eu já estou com outros livros, na cabeça para escrever. Já tenho um livro sobre felicidade, sucesso para escrever, porque essa tal de felicidade, que tanto se fala, existe? Como é que se consegue? É o quê? O sucesso? E sucesso? É dinheiro? É o quê? Então eu já tenho um novo livro que eu vou começar a escrever, e tem uma história muito interessante também, que é baseada, em fatos verídicos, sobre um voo, um passageiro de um voo. Eu fui muito tempo da aeronáutica, alguns sabem aí, e essa história ela vai falar sobre um fato verídico, aí, um voo, um acidente, e a gente vai conversar sobre um passageiro desse voo. Mas eu não vou dar muita dica, muito spoiler não, senão perde a graça. Mas é um projeto muito interessante, eu estou muito animado para escrever essa história, vocês vão ficar sabendo mais à frente. Então, muita gente às vezes tem vontade de escrever um livro, uma autobiografia, escrever um documentário, às vezes viveu uma passagem na vida muito interessante e a pessoa quer escrever sobre aquilo e não tem a mínima noção de como escrever um livro. Para começar, viver de livro, viver como escritor no Brasil é fácil? Nada fácil. As editoras hoje em dia elas preferem traduzir os livros internacionais, preferem publicar os autores internacionais que já têm uma vendagem garantida do que publicar autores nacionais, autores iniciantes. Então não é nada fácil publicar um livro. Eu vou falar sobre publicação de livro, como é que se faz. Tem publicação independente, que você tem que pagar. Tem publicação que você não paga nada, a editora te contrata, paga tudo para você e ainda te dá direito à marca, os royalties. Eu vou falar mais à frente sobre cada etapa de como produzir um livro, como escrever um livro. Você tem que escolher, por exemplo, que tipo, qual gênero? Vai escrever um romance? Uma história de ficção científica? Um romance policial? Um documentário? Ou outro tipo aí? Uma autobiografia, também muita gente gosta, Você quer escrever um livro só para você, para sua família, para mostrar para sua família, para os amigos ou não? Você quer se lançar numa possível carreira de escritor? Então você tem que decidir isso antes. Escolher o gênero. Vamos supor você escolher um romance, como é o meu caso, o meu romance está pronto. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher a história. Que história eu vou escrever? Eu vou usar um fato verídico para criar um romance, criar uma história de ficção? Ou não? Eu vou criar a história toda da minha cabeça. Que isso tem uma grande diferença. Se você escreve um documentário, uma autobiografia,
todos os fatos você já tem eles na cabeça, é muito fácil de escrever. Muito diferente de você escrever uma história de ficção, que você vai ter que ter muita criatividade, né? Um romance que você está criando tudo, você vai criar a história, o personagem, o tempo que se passa. Será que essa história se passa no presente, no passado, quem sabe no futuro, uma ficção científica? Você vai ter que decidir isso. Vai escrever na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Porque na terceira pessoa tem algumas vantagens. Você vê tudo que os outros pensam e fazem. Você na primeira pessoa, você contando a sua história, muitas vezes você não pode saber o que os outros estão pensando, quem está longe, quem não está presente. Tem que pensar nisso. Se você escreve na primeira pessoa, e às vezes é um caso, uma autobiografia, que eu fiquei desacordado no hospital por muito tempo, eu estou escrevendo em primeira pessoa, como é que vai ficar o livro nesse período? Vai ser páginas em branco? Não é o ideal, né? Então é bom decidir isso daí. Eu sugiro sempre a terceira pessoa. Ou você pode ser o personagem, mas você também é o narrador. Você fica personagem e narrador. Às vezes você fala como personagem, às vezes você fala como narrador, sobre todo mundo, inclusive sobre você. Então digamos que eu consegui tirar, né, essa semente de você para você escrever seu livro. Então você decidiu, vou escrever um romance, vai ser no tempo presente. Aí vem os personagens. Quais vão ser os personagens? O personagem principal, protagonista, vai ser uma mulher, vai ser um homem, uma criança, branco, negro, japonês. Você tem que decidir isso daí. E, digamos, você decidiu tudo isso. Aí vem a disciplina. Você tem que todo dia escrever 1 hora, 2 horas. Ou se você às vezes não tem esse tempo durante o dia, quando chega do trabalho. Difícil, né? Trabalhar o dia todo, chegar ainda, ter criatividade para escrever. Por isso que a escrita ela tem que ser algo bom, algo gostoso, né? Algo que você curte. Se você já trabalha o dia todo numa coisa ruim, que você não gosta, aí você chega à noite, você vai fazer uma coisa que você não gosta, às vezes escrever um livro, uma história que você não vai funcionar. Então não é por aí. É melhor mudar de área, caçar um outro hobby, né? Tentar uma outra coisa. Mas digamos que você decidiu, você vai escrever à noite. Então todo dia dedica 1 hora, 2 para sua história. Se não pode, final de semana, ficar 3 ou 4 horas escrevendo. Quanto tempo vai levar? Depende da sua dedicação. Mas é muito difícil você escrever um livro em menos de 6 meses. As pessoas chegam até 4, 5, depende. O meu romance eu concluí em 1 ano e meio. Mas eu já vi gente concluindo um outro livro até técnico em 3 anos, 3 anos e meio, e já vi pessoas concluindo em 6 meses também, tá? Então, no mínimo 6 meses. 1 ano é razoável, 1 ano e meio. Passou disso, começa a ficar um pouco longo, às vezes você não está com disciplina, tá? É importante você ter a disciplina da escrita. Agora, quando é uma ficção, porque é difícil, às vezes você está com tempo, eu tenho 2 horas para escrever, você senta, mas você não está bem naquele dia e não vem a criatividade. Aí é um problema sério. Sentou, tem tempo, mas não tem criatividade, não vai sair nada. Ou às vezes você fica 1 hora ali em cima do papel, escreve meia dúzia de frases, depois lê e fala, não tem nada a ver. Eu estou meio deprimido, eu não estou legal, eu estou com esse problema da prova de amanhã que está comendo meu cérebro, eu não consigo escrever. Então tudo isso é envolvido. Bem, você resolveu escrever, você tem um tempo, você deve seguir algumas regras, você tem que criar um planejamento para o seu livro. Tem uma coisa que a gente chama jornada do herói. A jornada do herói, você vai contar toda a passagem do seu personagem principal, desde o começo do livro, quando ele é chamado para essa jornada, quais as dificuldades que ele tem, tudo que ele vai passar, de bom, de ruim, e o final do livro, se ele vai vencer ou se ele não vai vencer. Não necessariamente a história tem que ter um final bom. Agora, é interessante que a história sempre traga alguma mensagem. Se o herói não vencer no final, que deixe pelo menos uma mensagem, né, ao final do livro. Isso é muito importante, principalmente na ficção, no romance. Tá? Eu tenho uma técnica que eu chamo técnica da árvore, porque você traça uma linha do tempo, um risco, a partir dali você pontua uma meia dúzia de traços para cima, que vai ser a árvore. Esses traços para cima você vai abrindo. 2, depois cada desses 2 abre mais 2, vai 4, como se fossem os galhos de uma árvore. E os pontos ruins você faz um traço para baixo da linha. Você começa a compor ali 6 pontos, 5 pontos. Depois cada ponto desse você vai desenvolvendo, criando mais 2. Depois esses 2 mais 2, 4. E você vai abrindo como se fosse a raiz de uma árvore. Então é uma técnica que até eu que criei, que chama técnica da árvore, né?
Em cima da linha do tempo, a gente põe os pontos bons, embaixo os pontos ruins. Você vai traçar os personagens principal, os personagens adjacentes que não são tão principal, mas participam. E você pode até desenvolver esses personagens. Né? Às vezes um personagem dá quase um capítulo, depende se ele for um personagem interessante. O tempo que se passa a sua história é no presente, é no passado, é no futuro. É muito importante, você não pode ter uma interrupção da continuidade do livro. A pessoa chegou molhada, que está uma chuva horrível lá fora. Aí ela janta, tal, e ela sai para um piquenique porque está uma lua linda. Não pode, aí você tem que ter uma coerência na sua história. Ela não pode... Saiu de férias ontem, vai estar programando a viagem. No outro dia ela acordou cedo para o trabalho. Ela saiu de férias, como é que ela acordou cedo para o trabalho? Então você tem que manter uma coerência, né? Uma sequência lógica no seu livro. Não pode ter uma quebra de continuidade. Tá bom? Você pode simplesmente narrar o livro, você pode narrar e ter a voz dos personagens de vez em quando. Isso também é interessante. Mas aí você começou a escrever, você fez um planejamento, a linha do tempo, você fez antes um resumo, faça um resumo, pelo menos de umas 2 páginas aí. Pois faz a linha do tempo, traça os galhos da árvore dos pontos bons para cima, pontua ali 5, 6, 5, 6 traços embaixo, vai abrindo cada um desses depois para 2, para 4, são os pontos ruins que vão criando vida, né? E ao final, você terminou seu livro. É interessante que você tenha uma leitora, um leitor, um amigo, uma amiga, para ir lendo o seu livro, para ir criticando. Não pode ser sua mãe, porque sua mãe sempre vai gostar do seu livro, né? Se eu der meu livro para minha mãe ler, mesmo se ela entender uma página, ela vai adorar, né? Vai falar que eu sou o melhor escritor do mundo. Então pode ser um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, né? Um esposo. A sogra é meio perigoso, a sogra nunca vai gostar do seu livro, né? Mas é interessante você ter 1 ou 2 leitores acompanhando, né? São leitores beta, alfa, cada um chama de um jeito. E eles vão criticando o seu livro, vão mostrando pontos de incongruência, pontos que não estão bons, e você vai corrigindo aquilo. Ok, eles fizeram isso, o livro está pronto. Terminou? Não. Você vai ter que fazer toda uma correção gramatical. Ou você mesmo faz, se você for bom em gramática, né, em concordância, ou você vai ter que passar para um revisor. Esse revisor ele vai fazer toda essa correção gramatical, ortográfica, bababá, essa parte, né, da escrita. Aí terminou? Não. É difícil, né? Você vai ter que ter agora um revisor de texto da história. Pode ser você também. Você vai repassar toda a história e ver se essa história tem alguma passagem que está incongruente. Se essa passagem está faltando alguma coisa. Às vezes você começa a narrar uma frase e você esquece de concluir ela ali e já passa para outra. Você só vai saber isso aí depois que você fizer a revisão da história toda. Você vai ver que tem frase mal colocada e você vai mudar essa frase. Você vai trocar palavras. Você vai excluir frase, vai excluir parágrafo todo. Às vezes até um capítulo todo. Pode ser que você acrescente uma frase ou outra para dar um entendimento melhor. Às vezes você muda o final, tá? Então isso vai ser naquela revisão, após a correção gramatical. Aí então terminou? Você já fez, ó. Você decidiu, criou coragem. Fez um resumo. Criou ali uma linha do tempo, com pontos bons, pontos ruins, criou os personagens, né? Escreveu, tem um leitor acompanhando, fez correção gramatical, depois fez uma revisão, acabou? Não, tem a diagramação. É uma via sacra, não é mesmo? Ser escritor não é nada fácil. Por isso que além de ganhar pouco, né, se você não tiver um outro trabalho, fica um pouco difícil de começar. Tá? Então não largue seu trabalho ainda. Primeiro, escreva, publique, veja os resultados, depois você decide, tá bom? E a gente ganha royalties, né? A gente ganha o direito autoral. Quando você acha uma editora que publica e paga tudo, a gente ganha só uma parte muito pequena de direito autoral. Se você vende muito livro, milhares e milhares, você consegue um valor bom. Mas isso não é muito comum, principalmente no autor iniciante. Então é bom você manter seu emprego. Não jogue fora seu emprego para ser escritor ainda não, tá bom? E você vai ter a diagramação depois, que é ver o espaçamento, o tipo de letra, margens, etc. Feito isso, aí sim vai mandar seu livro para publicação e vai ser aquele sucesso, né? Então, gente, é isso. A gente vai ficando por aqui. A gente vai estar dando muita dica aqui sobre livro. A gente vai batendo papo sobre lançamentos meus. Quando tiver o lançamento real, provavelmente você vai ser convidado. Vai ser um prazer recebê-lo lá, autografar, né?
pôr uma dedicatória para você, tá? Então, bem-vindo aqui ao canal do Escritor Universal. E a gente vai bater nesse papo. Não perca os próximos vídeos. Se você gostou, dá um like aí para ajudar. Inscreva-se no canal, porque nos próximos vídeos, que eu vou começar o passo a passo de escrever um livro, você vai começar a seguir como é que faz para escrever um livro. É bem interessante. Às vezes você não quer escrever agora, mas depois você quer escrever. Então você já sabe como é que escreve um livro, quais as dificuldades. Tá bom, gente? Fico por aqui, foi um prazer e a gente se vê. Um abraço!